Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo Grupo de Estudo dos Livros da Codificação, o GELCO. O GELCO é um grupo, né, que faz parte do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV fica localizado à rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande. Hoje estaremos fazendo a nossa segunda revisão, abordando, o assunto do capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos colocar uma música que tem tudo a ver com o Espiritismo, de um coral de Bangu, e logo depois eu farei a prece inicial. Vamos lá. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos em mim, qualidades melhorando em mim, as lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. Transforma em luz. E assim, com essa belíssima canção, em homenagem a essa doutrina que tanto nos ajuda, nos fortalece, nos orienta, gostaríamos de pedir, Senhor, proteção, mas antes de tudo agradecer pela imensa oportunidade de podermos estar aqui mais uma segunda-feira, dedicando um pouquinho do nosso tempo para angariar maiores conhecimentos em torno dos seus ensinamentos. Completamos desta forma, Senhor, quase que um ano de estudo e agradecemos por chegarmos até aqui, fortalecidos, convictos de que estamos no caminho certo.
Nos perdoe, Pai, pelas nossas fraquezas, que ainda são comuns da nossa natureza, mas sentimos a presença da espiritualidade amiga, nos orientando sempre, nos fortalecendo, sempre nos momentos difíceis em que passamos, principalmente nesses 2 últimos anos, em que estivemos afetados por esta pandemia. Mas sabemos, Senhor, de que nada é por acaso. E entendemos de que é uma mensagem para que possamos refletir os verdadeiros valores da vida, o que deve realmente importar aos nossos interesses. E é isso que essa doutrina tem como compromisso: exaltar os valores espirituais da alma em detrimento aos valores materiais em que nos apegamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui hoje e no último encontro relativo ao livro. Iremos fechar nosso estudo fazendo uma breve revisão do Consolador prometido pelo nosso irmão maior. E esperamos que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos orientando, para que possamos repassar fidedignamente em relação aos ensinos do nosso irmão Kardec. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, como vocês podem observar, a nossa irmã Lene não pôde estar aqui presente hoje. Eu falei no último encontro referente ao nosso estudo, porque semana que vem estamos programando para fazermos um encontro virtual. Não será gravado, será um encontro de encerramento, né? E que antes eu falei no grupo que se daria através da plataforma do Meeting, Google Meet. E a coordenação, né, do Gelco resolveu fazer, em função de ser uma estrutura melhor, através do Zoom, de uma conta em que o Selvi possui. Então, durante a semana, nós iremos conversar sobre isso. Talvez seja necessário, para aqueles que ainda nunca usaram essa plataforma, talvez seja necessário baixar o aplicativo do Zoom. Eu vou procurar saber melhor sobre isso e durante a semana a gente vai disponibilizar maiores informações sobre isso. Tá bom? Então, hoje, né, como falamos, iremos fazer aqui a nossa revisão, né, do capítulo 6, o Cristo Consolador, e que complementa, né, não foi por acaso que fizemos também a revisão na semana passada de Bem-aventurados os aflitos. E não é à toa também que, em relação às bem-aventuranças, Kardec ele antecipa uma bem-aventurança e coloca em evidência os bem-aventurados aflitos, dá uma pausa e coloca o Cristo Consolador entre as bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte. Então vamos lá. Obviamente que, né, como foi abordado, né, na semana passada, o mundo, ele planeta, né, ele reflete o estado evolutivo dos seres humanos que o habitam. E é nesse sentido que podemos afirmar que nunca existiu, né, nem existe um ser sequer que tenha encarnado na Terra e não tenha passado pelas experiências das aflições.
até mesmo quando lembramos, né, Jesus, que na realidade é o nosso maior exemplo de que nenhum mal praticou, nenhum pecado tinha, e sofreu as consequências das nossas ignorâncias e da natureza, né, inferior que caracteriza o ser humano. Então, a maioria, né, das pessoas buscam Deus, geralmente através das religiões, né? Não estou querendo dizer que isso seja necessário, a gente já comentou aqui, tem pessoas que se dizem ateus e que têm um comportamento moral elevado. E a gente, né, ou seja, ao estudar, a gente entende que tem pessoas que precisam da religião. Eu me incluo nisso. A religião me ajudou muito a entender a mim mesmo como um ser espiritual. Mas tem pessoas que não precisam disso, né? Então não é porque a pessoa se designa como ateu e ela, ou seja, é simplesmente um pobre coitado. Pelo contrário, isso aí não necessariamente isso. Mas o papel principal da religião, e aí a gente costuma falar a respeito do nome, né, que deriva do latim religare, é justamente fazer essa religação. A gente entende que o ser humano tende a se afastar, né, do caminho de Deus, dos ensinamentos. Tanto é, e a gente observa isso na história, né, principalmente do cristianismo, que é derivado do judaísmo, a gente observa que tanto na época de Moisés, a própria função, né, de Moisés, função de... Agora me fugiu o nome. Esqueci o primeiro, mas tudo bem. E de Jesus é justamente isso. É tentar fazer com que... orientar, trazer o povo para guiá-lo, né, no caminho correto. E aí nós veremos que esses seres missionários têm essa função. E aí o que acontece? Jesus, né, já falando do cristianismo, ele vem e ele já coloca, né, essa situação dizendo de que eu não vim destruir a lei, vim dar o verdadeiro sentido. Então, dizendo que o problema não estava na lei, estava na sua interpretação. E a gente observa, né, isso durante a história, né, do desenvolvimento ali do cristianismo, que é proveniente do judaísmo. E aqui nós não veremos nada de diferente, né? Ou seja, a maioria das pessoas, elas buscam Deus através de uma religião, né? E é justamente para quê? Por que buscam Deus? Né? Para encontrar soluções para os seus conflitos, né, os seus sofrimentos. Por isso que estudamos semana passada, revisamos novamente o Bem-aventurados aflitos. Porque, na realidade, o ser humano ele não consegue entender isso. E Jesus, ao vir, né, o seu trabalho, ele foi dedicado a consolar aqueles que sofriam. Por isso, Jesus Cristo se coloca como um consolador. E quando a gente vai ver, né, em João 14, a promessa dele, ele diz que vou prometer um outro consolador, porque ele teria que ir. Então Jesus, a condição dele diante, né, daquelas pessoas que viveram com ele naquele momento era de consolar. E nessa consolação, ele trazia esperança no porvir. Então,
em função disso, ou seja, avaliando, né, hoje, as pessoas elas buscam justamente na religião por acharem, poder encontrar ali, né, a solução para os seus problemas. E pela carência e ignorância, né, a religião ela tem uma tendência a se tornar uma bengala, né? Ou seja, um suporte. E aí é que mora o perigo. Porque o ser, ele acaba que se torna uma massa de manobra. Por quê? Parece que existe uma moeda de troca, né? Se a gente for observar os ensinamentos, né, do passado, seria mais ou menos isso. Faça isso que você receberá isso. É necessário fazer isso para você receber isso. E a gente vai observar que uma das brigas, né, uma das insatisfações e causas, da divisão do catolicismo, que vai gerar o protestantismo, era a venda das indulgências. A gente vai observar isso. Não quer dizer. E que depois, né, depois de se separarem, né, não mudou muita coisa. Obviamente que está muito melhor, mas ainda se prega isso. Mas tudo bem. Então a gente observa isso, que seja, às vezes a religião ela tem esse problema, se a pessoa, né, por não conhecer e por ser carente, que na grande maioria das vezes somos, e é por isso que a gente tenta buscar uma ajuda, às vezes a gente é surpreendido por situações desagradáveis, que é onde eu falei, citei aqui, que a religião ela acaba que se serve como uma bengala, né? E isso é muito perigoso, porque esse povo ignorante e fanático, ele acaba servindo de massa de manobra para uma minoria, né, que, se utilizando do poder de Estado, que na maioria das vezes é isso, né, impõe a tirania, né, o despotismo. E nisso, o que a gente observa? A opressão, né, a escravização, o controle das massas mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu com o cristianismo. O catolicismo, né, ao se transformar em Estado, né, a gente vai observar que, primeiramente, os cristãos foram perseguidos, que é aí que eles são designados como o cristianismo primitivo, que são os primeiros cristãos. Esses representam o verdadeiro sentido do cristianismo. Esses foram perseguidos. Mas aí vem os interesses mundanos, né? E por entender que esse movimento acabaria trazendo o envolvimento de muitas pessoas, então passou-se a se interessar por esse movimento. E aí se deturpou totalmente, né, os objetivos do Evangelho. Então, como falei, né, ou seja, o catolicismo, ao se transformar, né, em Estado, ele operou tragédias, né, em nome de Deus. E é isso que a gente observa na história, né? Acontece que, graças a Deus, né, a ciência evoluiu. Porque, como a gente falou aqui de ignorância, né, era necessário alguma coisa que comprovasse e tirasse, né, todo o poder, né, da visão religiosa, da religião fanática das coisas. E a ciência, ela trouxe esse benefício. A ciência evoluiu, né, e isso foi determinante para que o próprio catolicismo, obviamente que isso durante muitos anos depois, né, revisse os seus conceitos e os seus comportamentos perante o mundo. Já citamos em estudos anteriores que o Papa João Paulo, acho que em 1980 alguma coisa, ele pediu perdão pelos erros cometidos, se eu não me engano agora, não me lembro agora se foi com Galileu Galilei, em relação àquilo que dizia que a Terra girava em torno do Sol, que é o heliocentrismo,
E o catolicismo afirmava que não, que ele teve que tirar aquela afirmação e tal. Teve um outro que morreu por causa disso. Não é esse o objetivo do estudo. Na época eu falei sobre isso, né? Mas a gente citou isso, ou seja, somente em 1980, 80 e pouco, a própria Igreja Católica reconheceu, e isso é interessante, isso significa a própria evolução, e aí a gente observa a entidade catolicismo. Obviamente aqui, mais uma vez chamando a atenção, o objetivo não é criticar a religião. Nós estamos citando fatos históricos, né, em que a própria religião em si, né, a própria entidade, reconhece os seus erros, isso é natural. A gente observa que o catolicismo representou praticamente a unicidade, né, em torno dos ensinamentos cristãos. Então, obviamente, que com isso eles carregam esse peso, né, porque, como sendo única, né, então ela acompanha todo o ônus e o bônus, né, desse desenvolvimento da humanidade. E tem bônus, com certeza, tem bônus, né? Ou seja, levou, né, ao mundo a figura Jesus, o Evangelho de Jesus, embora tomou diretrizes e caminhos tortuosos, podemos falar assim, né? Mas aí, graças a Deus, ou seja, a ciência, ela evoluindo por fora, contribuiu e muito, né, para que houvesse ali uma tentativa de reequilíbrio, e fez. Então, não há dúvidas que hoje, né, vivemos num cenário melhor, apesar do radicalismo, né, religioso ainda estar presente, utilizando os mesmos argumentos de antes. A gente observa isso, né? Nessa pandemia, por exemplo, essa questão do combate às ciências e às ideias liberais, a gente observa. Pois é. E trazendo justamente um assunto mais atual, né, que é a pandemia do coronavírus, mais uma vez a ciência nos salvou do negacionismo. Né? Onde já se viu um país como o nosso totalmente convicto de que uma vacina ela é algo de bom, é algo confiável. O Brasil é um dos pioneiros e com potencial, né, assim, de vacinação, qualidade dos seus institutos de pesquisa. E, ou seja, o povo, de repente, começou a ficar contra e tal. Isso é um movimento que surgiu, mas a gente observa que, mais uma vez, a ciência ela acaba prevalecendo. Então, hoje, ou seja, mesmo que tenha ainda um movimento dizendo a respeito, ou seja, quase 90%, 80%, se eu não me engano, da população brasileira já está vacinada. Isso é uma estatística interessante, né? E a doutrina espírita, ela preconiza, né, que a ciência e a religião devem andar lado a lado. Então, nós observamos, né, ou seja, ao estudarmos a doutrina espírita, que Kardec ele sempre fala, inclusive, né, é citado a doutrina espírita não só como religião, é apenas um dos fatores dela. Os outros são ciência e filosofia. O Evangelho de Jesus ele é luz para libertar o indivíduo da ignorância. Né? Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é nesse sentido, né, que o Espiritismo ele contribui, esclarecendo através da certeza da vida espiritual, né, qual o objetivo da vida, de onde viemos, para onde vamos, as causas das aflições que estudamos semana passada. Né. Afinal, é através, né, da certeza da imortalidade da alma e da reencarnação que o homem ele compreende que merece sofrer
e precisa expiar o seu passado. Somente dessa maneira, gente. Nós não podemos conceber uma única vida e não temos como entender o sofrimento, né? As diferenças sociais, os problemas físicos. Não temos. Somente através da imortalidade da alma e reencarnação é capaz de entendermos que precisamos expiar o passado. E dessa forma, né, comparando, né, ou seja, como um trabalhador que recebe ali, né, aceita uma tarefa difícil, mas em compensação terá direito a um salário justo. Essa comparação que se faz. Então, o ser humano, se vendo como um ser milenar, né, em constante evolução, ele passa a ter a perspectiva da felicidade no porvir, da felicidade que o espera. E por isso desenvolve a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim da sua jornada. Dessa forma, ele consegue imprimir tal sentido para a sua vida. E aí Kardec ele inicia o capítulo 6, né? Ele fala sobre o jugo leve, né? Tem a passagem de Mateus, vou estar colocando aqui para vocês. Só um minutinho. Então está aqui, é a passagem de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, meus irmãos, jugo leve. Por maior que seja a nossa dificuldade, né, de entendermos os nossos sofrimentos, devemos ainda assim agradecermos. Porque ninguém sofre além do necessário para o seu aprendizado. E vimos isso, que o sofrimento ele nos serve justamente para aprendermos, para nos tornarmos mais fortes e preparados. Então, o jugo suave, né, e o fardo leve, ele nos diz que Deus nos permite resgatar os nossos débitos de maneira que podemos suportar. Porque se o fardo fosse pesado, ele nos esmagaria. E não é isso que acontece. Diz também que a confiança na justiça divina, né, e a crença na imortalidade da alma nos dão a esperança de um futuro melhor. Então, esse é a primeira parte do jugo leve, né, e que a gente trouxe aqui, discorrendo sobre outros assuntos. Na segunda parte, que fala propriamente dito, né, sobre o assunto desse capítulo, nós temos uma das mais belas passagens do Evangelho, né, que é João 14. E no estudo anterior que fizemos, né, falamos a respeito disso. É bela porque, ao lermos ela toda, e eu indico que vocês o façam, a gente parece que se transporta para lá, né, e se emociona, no sentido de entender um pouco o que se passava com os seus apóstolos diante de Jesus. Então, essa passagem ela nos traz vários ensinamentos que é estudado no seu Evangelho. Uma delas estudamos também, tivemos uma outra oportunidade de estudar, ela fala das muitas moradas na casa do meu Pai.
E isso é importante quando a gente observa justamente a evolução da ciência, estudando a astronomia, por exemplo, em que observa ali a conformação do universo com vários planetas, né? Encontramos também, né, a passagem de que quando Jesus ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, obviamente, por último, o que fala justamente da promessa de um novo Consolador. Então, João 14, ele descreve esses momentos, né? Ou seja, é um momento após a última ceia, onde Jesus, reunidos com os apóstolos, ele expõe que era chegada a hora da sua paixão, ou seja, da sua morte. E aí, a gente observa, né, é uma despedida. Obviamente que não foi compreendida, né, por alguns de seus apóstolos, a gente observa ali. Filipe e Tomé, por exemplo, perguntam a Jesus a respeito, né, por que ele estava falando aquilo, para que ele, quando Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida, aí Tomé diz que não sabe qual é o caminho, para ele ensinar o caminho. Filipe também responde nesse sentido. Obviamente que eles estavam tristes e não gostariam de perder a presença de Jesus, né? Mas, ou seja, tudo aquilo, Jesus ele já estava sendo procurado, já era um momento em que a gente observa que Jesus, ele, ao pregar, durante esses 3 anos, ele desenvolveu a ira daqueles que ocupavam os cargos mais importantes, né? Os fariseus, os doutores da lei. Então, ao curar no dia de sábado, isso tudo era crime. Então, não se tinha dúvidas, né, que Jesus teria que pagar pela lei do homem, que a gente pode dizer assim, né? Então, já se tinha essa certeza que poderia fugir. Obviamente, isso não ia acontecer, porque tudo isso que ia acontecer era para que se cumprisse a profecia, e Jesus fala isso. Como a gente estudou também, né, lá de Jesus que expulsa os mercadores do templo, né, o batismo de Jesus. Tudo isso não tinha sentido de acontecer, mas Jesus diz que precisava acontecer para que se cumprisse a profecia. E esse último, a sua paixão, o seu sacrifício, era uma dos cumprimentos proféticos aguardados. Obviamente que eles não se colocavam no entendimento desse fato, né, do Antigo Testamento. Obviamente que não, mas era um momento de aprendizado. Então, é nesse momento que Jesus ele faz a menção ao novo Consolador. E ele coloca aqui, ó: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bem, aí a gente vai fazer uma pausa e vai compreender, vai tentar analisar essa passagem evangélica. E é importante também, né, trazer, né, fazer uma comparação sobre o entendimento a respeito do Consolador prometido na visão do catolicismo e do protestantismo, que são diferentes, que essa visão é diferente em relação ao espiritismo. Para essas duas doutrinas, né, o Consolador prometido estaria relacionado, né, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos 50 dias após a ressurreição de Jesus, que é chamada
né, o episódio, né, é conhecido como a manifestação das línguas, a manifestação das línguas de fogo, né, ou dom das línguas, que é chamado também de dia de Pentecostes. Por isso esse nome, Pentecostes, tem relação com o radical penta, né, de 5, e aí no caso a gente entende que são 50 dias após. Bem, aí a gente vai analisar aqui a passagem e vamos avaliar se faz sentido, né, ou seja, essa colocação diferente do Espiritismo. O Consolador, quando Jesus fala que pedirá ao Pai um novo Consolador, ele diz que, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bem, a gente entende, será? A gente se pergunta, né? Bem, se caso, né, o Consolador ele haveria de ensinar todas as coisas, ou haveria de recordar tudo que Jesus não havia dito, é porque das duas uma. Jesus não ensinou tudo, precisava ensinar alguma coisa. Além, não deu tempo, e também, isso a gente encontra no Evangelho, ele fala que nós não estávamos preparados para entendermos tudo. O outro ponto é recordar tudo o que Jesus havia dito, tudo que ele havia dito. E aí a gente faz uma pergunta, né? Será que 50 dias seriam suficientes para esquecermos o que Jesus havia dito? Os ensinamentos de Jesus, 50 dias? Outra, será que esses 50 dias seriam suficientes para que, pelo menos aquela gente, né, contemporânea de Jesus, desenvolvesse uma condição intelectual, né, capaz de entender alguma coisa que não estava preparado para entender? E outra coisa, né, o dia de Pentecostes, né, a manifestação das línguas de fogo, o dom das línguas, encontra-se, né, ou seja, é relatado no livro Atos dos Apóstolos. E lá, nesse livro, pelo menos, obviamente, não li tudo, mas não há referências relativa a ensinamento novo que Jesus deveria ensinar, e muito menos recordações dos ensinamentos de Jesus que foram esquecidos. Ali não tem isso. Então, ou seja, diante dessa comparação e exposição, né, dos conceitos desenvolvidos pelo Espiritismo, né, entendemos que a promessa do Cristo se realizaria simultaneamente com o desenvolvimento da ciência, como a medicina, a física, matemática, química, a astronomia, como falamos, né? E esse desenvolvimento, eles seriam essenciais para que pudéssemos receber o Consolador. E aí, como exemplo, né, precisávamos, a humanidade em si, ou parte dela, obviamente, né, precisava de situações que pudessem favorecer o ambiente propício para o aparecimento do Consolador prometido. E aí a gente cita 2 episódios. 2 no sentido assim de entendermos a evolução da humanidade caminhando para essa situação, que é o Iluminismo e a Revolução Francesa, que são, nesses momentos, a gente observa o desenvolvimento de ideias liberais, revolucionistas, no sentido de que tirar realmente o povo das garras de um Estado conservador, né? Então foi dessa forma que no final do século XIX o Consolador prometido, né, por Jesus ganhara
força e condições para ser apresentado. A primeira manifestação para a humanidade se deu com a publicação da primeira obra, o Livro dos Espíritos, dia 18 de abril de 1957. Então, o Espiritismo, ele tem, ao estudarmos o Espiritismo, vocês vieram do Livro dos Espíritos, estão hoje estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, já são capazes de entender que o Espiritismo ele tem como princípio apresentar Jesus redivivo. Seria o Jesus ressuscitado. E, obviamente, o Evangelho traz as experiências do Jesus vivo. Porque o Jesus morto, a morte, a paixão de Jesus, que muitas vezes é mais valorizada, isso em nada contribui para o desenvolvimento da humanidade. Esse sofrimento e essa falência da moral humana, isso tem que ser superado. E é por isso que Jesus se apresenta como Espírito. É justamente a sua ressurreição, e a gente vai observar isso, que dará aos seus apóstolos a certeza da vida espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna. Porque a gente observou, João 14, eles estavam preocupados, estavam com medo, Eles não queriam que Jesus os deixasse. A gente observa que na paixão em si, somente estará ali, João, o evangelista, e sua mãe, Maria. Os outros fugiram com toda... fizeram certo. Estavam sendo perseguidos. Mas esse medo era de algo ainda em desenvolvimento. Então, ou seja, quando Jesus reaparece como Espírito, trazendo essa condição da imortalidade da alma, eles ganham forças. Tanto é que o único que não morre cruelmente é justamente João Evangelista. Pedro morre degolado, depois Paulo também. Ou seja, os seus apóstolos praticamente morrem defendendo, divulgando o Evangelho. Morrem, porém não tiveram mais medo, seguiram em frente. Então isso é importante observar. E o dia de Pentecostes, para o Espiritismo, ele é um marco simbólico das manifestações dos Espíritos através das mediunidades dos apóstolos, que também é um fato importante. Não estavam sozinhos. E aí fala, ou seja, ali quando ele diz ali, línguas de fogo, e você vai ler isso em Atos dos Apóstolos, porque essa época de festejos, que era a Páscoa judaica, vários povos de diferentes nações se reuniam em Jerusalém para essa comemoração. Então tinham vários estrangeiros. Então, ou seja, os apóstolos falavam em línguas diferentes, para que pudesse ser entendido em várias línguas. Então, essa é uma das missões do Espiritismo, resgatar esses conceitos, imortalidade da alma, mediunidade, que foram, principalmente a imortalidade da alma, reencarnação, esses conceitos foram propositalmente retirados dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, onde as leis de Orígenes, que é um dos padres da Igreja Católica, pais da Igreja Católica, essas leis passaram a ser consideradas heréticas pela Igreja Católica. Mas, enfim, a humanidade ela avançou, e com a ajuda da ciência, já falamos sobre isso, descobrimos, o ser humano hoje entende o quanto ele é pequeno diante de um universo que se apresenta para ele. Então, meus irmãos, terminando aqui o nosso estudo, vamos observar hoje o cenário que a gente vive. Não é à toa que a NASA, por exemplo, essa empresa americana, que ela gasta bilhões de dólares
anualmente explorando o espaço. Eles deixam claro, né, que o seu objetivo, dentre outros objetivos, né, é buscar vida fora da Terra. É lógico que essa exploração ela não é motivada pelos aspectos religiosos. Não, geralmente o cientista ele não mistura muitas coisas, né? Mas o que é interessante é que essa certeza científica, ela é estabelecida no seguinte sentido: a maneira com que o universo ele se configura no espaço, a maneira com que ele se apresenta no espaço, né, com as suas assim seus cálculos matemáticos, as coisas acontecendo sincronicamente. Toda causa inteligente provém de todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente, né? Eles têm a certeza de que seria impossível, né, que diante de um universo desse todo gigantesco, seria impossível somente a Terra habitar vida. Entendeu? Então, ou seja, é por isso que hoje, principalmente hoje, né, nós temos maiores possibilidades de falar da vida espiritual, algo que existe além do plano carnal. Então, também é nesse sentido, né, que o espiritismo ele não deve ser entendido, encarado, né, somente como religião, mas sim também como ciência e filosofia de vida. Então é isso. Essa é a parte que eu gostaria de trazer para vocês, e eu passo aqui agora, né, o estudo para nossa amiga Juliana. Tá lá, Ju. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro de encerramento aqui do livro, né? Como bem disse o Adriano, mas semana que vem nos encontraremos para confraternizarmos, né? Com certeza. Mesmo que cada um lá do seu computador, do seu celular, mas graças a Deus temos essa possibilidade de nos confraternizarmos, né? Então, nos coube falar um pouquinho sobre as instruções dos espíritos. E como é uma revisão, nós também fizemos como Adriano, fomos buscar um pouco mais, né? Então, nós vamos sair um pouquinho do que está no Evangelho, daqui a alguns comentários que faremos, nós vamos falar sobre os principais pontos aqui das mensagens, né, que o Espírito de Verdade nos traz, e vamos falar um pouquinho do Brasil, coração do mundo, para que a gente possa entender a doutrina espírita dentro desse contexto do nosso Brasil, né? Uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, um dos maiores literatas que o Brasil já teve e que vem com uma riqueza de detalhes escrever essa obra para a gente. Né? Então, vale muito a pena aí, fica a dica para aqueles que ainda não leram e que quiserem buscar conhecer essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós separamos alguns trechinhos aqui das instruções dos Espíritos, que são as mensagens que o Espírito de Verdade coloca para a gente de vários lugares, né? Ele fala de Paris, de Bordeaux, fala de Havre, né? Então, vamos lá. Nós destacamos as seguintes partes. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Escutai-me o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Que imutável verdade é essa? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas. Né? Então, como o Adriano muito bem falou, acima deles reina a imutável verdade, né? Desse Deus bom, desse Deus de amor e de bondade, desse Pai maior que olha por todos nós, né? Que nos criou simples e ignorantes para que pudéssemos trilhar no caminho do progresso, de acordo com as nossas conquistas, né? Evoluirmos a cada nova oportunidade que temos de estarmos reencarnados na Terra, diante das nossas experiências corporais, para que possamos amealhar as nossas conquistas e retornarmos ao plano espiritual, ao reino, né, espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada. E aí, como Adriano nos falou
da pluralidade das existências, né? A reencarnação, da pluralidade dos mundos, né? A doutrina vem tirar aquele véu, né, que cobria os nossos olhos acerca desses assuntos que eram tratados como misteriosos, né? Ou então, muitas vezes, vinham como milagres ou como assuntos proibidos que não podíamos tocar, né? Eram explicados como inexplicável, né? Como aquilo que não tinha uma orientação, uma definição, né? Onde nós pudéssemos nos pautar para começarmos a compreender. E a doutrina espírita vem justamente retirar esse véu, né? Que nos cobria os olhos, para que nós pudéssemos realmente entender sobre a vida futura, sobre a reencarnação, né? Para que nós pudéssemos compreender que somos espíritos milenares, que atravessamos várias existências corporais até que possamos galgar, né, a nossa perfeição espiritual, a nossa perfeição moral. E aí ele continua dizendo para a gente: ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, porque deixaram de ajudar uns aos outros, porque pelo interesse pessoal, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, se desvirtuaram do caminho correto, do caminho do amor, desse amor que a nossa página inicial, né, que foi pela música, veio nos falar desse amor de Jesus, esse amor que transforma, esse amor que é luz, que nos abre portas, que nos convida a nós nos transformarmos todos os dias, né, para que nós possamos retornar a esse caminho do bem, do amor, da verdade, quando saímos dele, quando vamos por atalhos que achamos mais fáceis, mas que, na verdade, sabemos que vão nos embaraçar naquele momento, mas a partir daquele instante em que nos colocarmos novamente à disposição do trabalho do Mestre Jesus, né, ele estará apto a nos receber, porque ele está sempre de braços abertos por nós, né? E ele continua aqui: não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho, né? Então, sempre é tempo de recomeçarmos. Temos todas as oportunidades que precisamos. Temos o conhecimento, temos a busca por esse conhecimento, temos a doutrina que vem nos esclarecer, que vem nos consolar nas nossas maiores dores, nos dizendo que nós somos responsáveis por essas dores. Precisamos saná-las, né? Precisamos resgatá-las para continuarmos nesse processo natural do progresso, mas que só depende de nós, porque está nas nossas mãos, como ele diz aqui, ó. A clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. Então, só depende de cada um de nós. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. São as misérias humanas, né? Aquilo que ainda o mundo material nos tenta, nos convida, e nós muitas vezes deixamos o que é certo de lado para seguirmos essas tentações do mundo material, né? Então, essas são as misérias humanas, o que ainda nos provoca tanto sofrimento, porque nós somos os culpados por esse sofrimento, né? Porque nós deixamos de fazer muitas vezes o que é certo para satisfazermos as nossas necessidades materiais, né? Espíritas, amai-vos, né? Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Mas, irmãos, nada perece. Nós podemos mudar a cada novo florescer, né? A cada novo dia, a cada nova oportunidade que nós temos. E aí ele nos diz: venham instruir e consolar os pobres deserdados, dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Aí nós estudamos um pouquinho, relembramos um pouquinho lá na semana passada, os bem-aventurados os aflitos, né? Sobre a resignação, como é importante nós aceitarmos aquilo que nos chega, aquelas situações de dificuldade, mas que não é só aceitá-las, é justamente aceitá-las para que possamos modificá-las, fazendo tudo o que nos for possível para que ela não mais aconteça. Porque nós compreendemos, nós aceitamos aquilo, mas nós vamos dar o nosso melhor para que isso não volte a acontecer, né? Para que nós possamos conquistar aquilo que nós precisamos no momento e essa compreensão, essa conquista possa nos levar adiante, né? Possa nos fazer seguir em frente. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, porém não estão esquecidas.
e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, o trabalho das vossas mãos vão nos fornecer o pão de cada dia, né, o que necessitamos materialmente para viver, mas que nós não façamos desses bens materiais, né, dessas conquistas do pão terrestre, tão necessárias para a nossa vida, né, que nós não extrapolemos o limite do necessário, né, que elas sejam úteis para aquele momento, para aquilo que nós realmente necessitamos, mas que nós trabalhemos dentro de cada um de nós o amor, que é o alimento das nossas almas, né, cultivando nos nossos pensamentos esse ideal de um amor muito maior, que é o amor que o Mestre Jesus nos deixou de exemplo, né, nos exemplificou. Sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Ou seja, as coisas do mundo ficam no mundo, né? E nós levamos aquilo que nós realmente necessitamos levar conosco, que são os nossos tesouros amealhados para o reino divino, né? Os tesouros que acumulastes no céu. Onde está o vosso coração, né? Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, nós sabemos que precisamos amealhar esses tesouros para o céu, esses tesouros que nos levarão às conquistas maiores, que são as conquistas do mundo espiritual. Os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Novamente, ele vem falar para a gente, né, de que nós precisamos compreender o nosso sofrimento, porque nós somos responsáveis por ele. Mas se trabalharmos por nossos irmãos, se trabalharmos por nós mesmos, porque quando trabalhamos por nossos irmãos, trabalhamos por nós mesmos, né? Muitas vezes sem perceber, porque fazemos um bem muito grande para todos aqueles a quem podemos alcançar, né? Então, os erros das revoltas vos mostrarão o sublime objetivo da aprovação humana, que tudo isso passará, que as dificuldades elas são passageiras, elas vêm para nos ajudar nesse processo de resignação que nós precisamos ter, né? Aceitar aquilo que nos chega, trabalhar com aquilo que temos, para que possamos evoluir, para que possamos progredir e realmente colhermos esses tesouros que nos levarão muito melhor ao plano, né, espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Mas não é o remédio milagroso, é o remédio que nos convida ao trabalho, que nos convida à dedicação, que nos convida à benevolência, à indulgência e ao perdão. Esse é o remédio, né? Não é aquele remédio que nós ficamos sentadinhos esperando cair do céu, né? Ou esperamos que ele faça um milagre de nos curar. Não, é um remédio que nos convida para a cura pelo trabalho, pela doação de cada um de nós. Lá, como já dissemos em vários outros encontros, é o amar e o servir, né? Sempre, para que nós possamos ser úteis dentro dessa seara do nosso Pai Maior. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes, o Espírito de verdade. É um dos finaizinhos aqui de uma das mensagens. O Espírito de verdade continua na próxima. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, né? A abnegação e o devotamento. Que nós façamos de coração, que façamos sem esperarmos receber em troca, seja qual caminho que decidirmos tomar, né? Que façamos em prol do melhor que nós pudermos para o outro, pelo outro, né? Assim como nos deixou o nosso grande Mestre Jesus como exemplo. Como diz Paulo de Tarso, que façamos as coisas porque estamos no mundo, mas que não nos deixemos que essas coisas do mundo nos levem, nos tomem, né? Nos arrebatem, porque tudo isso é passageiro, tudo isso fica aqui no mundo material, né? E nós levamos realmente aquilo que nós trabalhamos na abnegação e no devotamento, naquilo que podemos fazer de melhor.
Então, o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Não o repouso de ficarmos sem fazer nada, né? Mas aquela tranquilidade que nos convida a fazermos ainda mais, a melhorarmos ainda mais, a querermos trabalhar ainda mais na seara do Mestre Jesus, né? O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, que nós não deixemos que as coisas do mundo nos arrebatem, nos tomem, né? Nos façam desanimar, nos tragam tristeza, nos tragam angústias, medos. Muito pelo contrário, tudo isso é passageiro, desde que nós tenhamos essa vontade real de trabalhar, né? De fazer o nosso melhor. E aí nós vamos falar um pouquinho do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como já dissemos, esta obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que foi um dos maiores literatas que o nosso país já teve, né? Essa obra vai nos falar sobre a revelação da missão coletiva do nosso país, do nosso Brasil. Vai analisar fatos da nossa história, com o objetivo de demonstrar a missão evangelizadora da nação brasileira, acompanhar o Cristo em todo o seu processo evolutivo dentro da terra do Cruzeiro, né? E aí é muito bonita essa passagem quando ela começa a obra, né? Quando um dos seus mensageiros vai visitar, né, vários continentes com Jesus, e Jesus muito triste, né, porque os homens estão em guerra, os homens estão em processo de brigas, né, onde eles não se deixam levar pelo mundo, e sim pelas coisas do mundo, né, não pensam no próximo, não pensam no outro, né? E muito triste, Jesus conversando com um de seus mensageiros, esse mensageiro leva Jesus, então, para conhecer um novo lugar, né? Um novo continente, onde há muito verde, onde há muito mar, muita água, né? Tudo muito azul, o céu brilhante, né? Essa é a terra do Cruzeiro. E ali, com a autorização do nosso Pai Maior, né, é transplantada a árvore da Galileia, né, que simbolizava, então, esse amor do Mestre, né, por todos nós, para a terra do Cruzeiro. E aí toda a história começa a ser contada e explicando essa missão, né, da pátria brasileira como coração espiritual da terra. A gente vai ter uma acolhida enorme da doutrina espírita no nosso país, né? Nós fomos de um ponto ao outro, porque a obra é muito bela, é muito extensa, a gente não tem tempo, né, para ficar falando tanto. Mas evidenciar a enorme acolhida que a doutrina espírita teve no nosso país, a doutrina que foi codificada por Allan Kardec e que chama o povo à pátria do Evangelho de Jesus, nos convida a estudarmos, a conhecermos, né, as explicações dos Espíritos, né, a obra dos Espíritos, que vai irradiar para a humanidade a paz e a fraternidade. Aí nós separamos aqui alguns pequenos trechos, né, que falam no coração dos homens, onde Jesus não veio observar o progresso dos templos, né? Jesus ele veio observar o progresso do Evangelho no coração dos cristãos. E por isso ele se entristeceu, porque ele viu que esses corações ainda tinham muito orgulho, né, muita ingratidão, muito egoísmo. E aí Eliu, alguns leram Eliu, porque no árabe se fala Eliu, mas também pode se falar em hebraico Iléu, era um dos seus mensageiros. E é justamente esse mensageiro que convida Jesus para visitar um continente ainda desconhecido, ainda ignorado por muitos, onde os espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova, né? Nós aqui só tínhamos os índios, né, até o Brasil ser colonizado, depois passar ao Brasil Império, depois ao Brasil República. Então o livro vai discorrendo para a gente toda essa transição, todo esse processo que a nossa nação passa, né? Nos contando em vários trechos que são belíssimos. Nós destacamos alguns aqui. Ele começa falando, né, como demos algumas pinceladas sobre o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Depois ele vai falar dos missionários.
ele vai falar sobre os escravos, que é uma parte muito triste da nossa história, né? Mas que nós vamos compreender numa passagem muito bela, um diálogo entre Jesus e Ismael, que foi escolhido pelo mestre para ser o zelador da terra do cruzeiro, né? Da nossa pátria, do Brasil. E aí Ismael compreende por que tantas dificuldades, por que tanta tristeza, né? E o trabalho toma um impulso muito grande daquele momento à frente. E vem falar da civilização brasileira, vem falar sobre os negros no Brasil, vem falar sobre a invasão, né, de outros países ao nosso Brasil. Fala sobre o movimento das bandeiras, os movimentos nativistas, até que ele chega em Confidência Mineira, e aí a belíssima história de Tiradentes, né, que é emocionante, toda vez que nós lemos não tem jeito, a emoção toma conta mesmo, porque é uma passagem muito bonita, nós compreendemos, além do que nós estudamos na escola, né, quando nós vamos estudar sobre a Inconfidência Mineira aqui dentro da obra, sobre D. João VI, sobre a independência do Brasil. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre Dom Pedro II, né, que o livro dedica um capítulo inteiro a Dom Pedro II. E é muito interessante porque Dom Pedro II, ele é chamado por Jesus, né, na sua atual encarnação, antes dele reencarnar como Dom Pedro II, como Longinos. Só que Longinos, nessa atual fase, ele já era um mensageiro do Cristo. Só que Longino foi um soldado que esteve com Jesus aqui, na época que Jesus estava encarnado na Terra, né? E foi ele o soldado que enfiou a lança no coração de Jesus, né? E aí, quando ele é chamado, já muito tempo depois, né, redimido de tudo, já compreendendo e já trabalhando constantemente, efetivamente ali pela doutrina, né, pelo cristianismo, ele recebe essa missão de Jesus, de retornar, né, de reencarnar como Dom Pedro II. E aí, se ele obtivesse o sucesso esperado, seria a sua última encarnação, né, na Terra. Então, é um capítulo belíssimo, que vale muito a pena nós buscarmos essa leitura da obra, porque nós vamos compreendendo que Longinos ele se transformou num homem de tamanha grandeza, e trabalhou pelo Brasil como Dom Pedro II, né, que soube conduzir as situações mais difíceis aqui dentro do Brasil, sem qualquer tipo de violência, coisas que os livros de história não nos contam muito bem, né? Mas nessa belíssima obra a gente tem uma visão muito bacana de quem foi Dom Pedro II. Humberto de Campos diz que ele foi o imperador mais republicano que o Brasil já teve, né? Então, vale muito a pena a gente buscar esse reconhecimento, porque desde que ele foi o soldado, né, que participou da crucificação de Jesus, que lá estava, na sua trajetória toda de espírito, que buscava evoluir depois da compreensão dos seus erros, né, chegar como Longinos naquela encarnação e retornar à pátria espiritual e dali para frente ter uma missão, vai revelar muito de cada um de nós, que todos nós podemos passar, né? Todos nós temos essas oportunidades, assim como Longinos, né? Ele aprendeu a partir das suas próprias conquistas, do seu próprio esforço, e nós também podemos compreender e evoluir a partir do nosso próprio esforço, né? Ele é prova disso. Então, encarnado como Dom Pedro II, que foi um grande imperador, né? Foi um imperador que usava da sabedoria, das palavras, do diálogo e jamais da violência, em nenhuma forma em que ela se apresentasse, né? Não era esse o comportamento de Dom Pedro II. Ele vem nos mostrar que todos nós somos capazes, né? Que todos nós somos filhos do nosso Pai Maior, e todos nós temos essas mesmas oportunidades de evoluir, de progredir. E dentro da historiografia, ela está sendo revisada para contar melhor a história de Dom Pedro II. É muito interessante, né? A própria historiografia vai revendo e vai contando melhor, tentando saber um pouco mais sobre esse grande espírito que esteve entre nós aqui, né? Que trabalhou pelo Brasil como Dom Pedro II. Então fica aí a dica. Eu não posso contar mais nada, porque eu já contei quase o capítulo inteiro, né, Adriano? Sobre Dom Pedro II.
até que em 1857, né, a doutrina espírita foi codificada, né, o Livro dos Espíritos lançado na França, e assim como a árvore do Evangelho, que inicialmente foi plantada lá na Palestina, né, e transplantada para o Brasil, o Espiritismo também penetra com todas as suas características de cristianismo redivivo, como nos disse o Adriano. Olha aí o cristianismo redivivo, né? A partir do Espiritismo, levantando as almas para uma nova alvorada de fé. Está aqui nessa bela obra, tendo um alicerce no amor e na caridade. Nasce Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo e mentor na seara do Cristo, trabalhador do nosso mestre incansável, trabalhador na obra da unificação. E a partir daí, da união de todos, nasce a Federação Espírita Brasileira, né, fundada em 1884, onde o espiritismo no Brasil começa, então, a ganhar mais campo. Né? A partir daí, começa a ganhar uma divulgação muito maior, porque até para se abrir uma casa espírita havia perseguição, né? Havia todo um preconceito. Então, tudo levou-se muito tempo para que pudéssemos ter essa liberdade que nós temos hoje, de estudarmos a doutrina espírita, né? Graças a um desses trabalhadores, que foi Dr. Bezerra de Menezes, né? Muito bem relatado aqui na obra de Humberto de Campos. E a pátria do Evangelho, né? Então, por isso, a doutrina espírita ela ganhou uma divulgação muito maior e foi muito bem recebida na pátria do Evangelho, né? Dentro do nosso Brasil. E daqui para frente ela começou a tomar novos rumos. Ela começou a se espalhar, a ser buscar o seu entendimento, né? Dentro das casas espíritas, através do estudo sério, daquele estudo que vinha tirar toda e qualquer ideia do fantástico, né? Do milagroso, ou então daquilo que era vindo do demônio, né? De coisas que não faziam parte do que Jesus ensinava. Muito pelo contrário, né? Não era nada proibido, não era nada do demônio, não era nada de outro mundo, né? Eram as explicações que os espíritos vinham trazer para novamente tirar aquele véu que cobria os olhos, né? Daqueles que ainda não tinham a compreensão, né? Foi o que o Adriano disse, trazer o entendimento através da religião, da ciência e da filosofia, para que nós pudéssemos ter a razão, né? Para que a razão pudesse ultrapassar todos os tempos e nos acompanhar, né? Dali para frente. Então, a pátria do Evangelho, ela vai nos convidar para que sejamos bons operários, né? Para que nós possamos concentrar as nossas atividades dentro do esclarecimento daqueles a quem pudermos ajudar. Que o Evangelho vai acender dentro do coração de cada um, né? Irradiando aos povos a paz e a fraternidade, para que sirva de alicerce indestrutível, para que tudo possa correr da forma como o nosso Pai maior espera, né? E como Ele está com seus braços abertos, esperando por todos nós. Então, não nos esqueçamos de que nós aqui estamos como tarefeiros dessa grande pátria, desta grande obra, e que o nosso momento é agora, né? É o hoje. Nós façamos o nosso melhor hoje, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, né? Ainda das nossas dúvidas que são tão grandes, mas que nós possamos optar sempre em fazer o nosso melhor hoje, para que nós possamos colher num futuro breve, né? Tudo que de melhor estamos fazendo, seguindo o nosso mestre e amigo Jesus, né? Que está sempre ao nosso lado, junto de todos esses obreiros do Senhor, de todos esses trabalhadores, né, que nos ajudam, desses amigos do alto, que nos orientam e nos amparam sempre, em todos os momentos da nossa caminhada, né, que estão sempre conosco. E aí, fiquem à vontade, aqueles que quiserem escrever no chat, né, nos perguntarem, colocarem alguma opinião, conversarem sobre a obra, aqueles que já leram, né, se algo chamou mais a atenção. Adriano, meu amigo, fique também à vontade, porque nós temos um tempinho ainda, né, para conversarmos um pouquinho mais sobre essa doutrina que veio para nos esclarecer e nos consolar, né, nos ajudar em todos os momentos da nossa caminhada. Não, com certeza. Esse livro realmente, ele, assim,
a princípio, ele traz uma noção, às vezes errônea, no sentido de que achamos de que, pelo fato de ser coração do mundo, pátria do Evangelho, deveria aqui acontecer tudo, ou seja, as mil maravilhas. E aí a gente, ao compararmos com a situação atual do Brasil, a gente, às vezes, não vê muita ligação. Mas o livro, ele nos traz justamente isso que a Ju cita, né? Uma terra onde aqui, apesar de algumas dificuldades, não são muitas, em relação ao planeta em si, aos outros cenários do mundo, aqui se cultua várias doutrinas, várias religiões, né? Por isso, pátria do Evangelho. O cristianismo aqui, ele é cultuado sob vários aspectos, vários pontos de vista, né? E de uma forma pacífica, tirando essas situações pontuais, né, que a gente observa aí, como se fosse um movimento tentando ali criar ali um problema, mas que são ínfimos em relação à grandeza desse país, né? Nós não podemos duvidar disso. No Brasil se fala muito de Jesus, né? Muito. E temos, né, ou seja, o Espiritismo, ele traz como um norte, né, o seguinte sentido, né, que o Espiritismo, ele é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, isso tem muita diferença. O futuro das religiões é justamente entendermos que cada um com seu ponto de vista, porém, terão necessariamente que voltar os olhos para imortalidade da alma, reencarnação, né, resgate, né, das dívidas, resgates como falamos, expiar, né, que são justamente conceitos que podem explicar os problemas das nossas vidas, as nossas paixões, os nossos sofrimentos. Sem isso, não se consegue explicar as diferenças sociais, né? Os problemas físicos que as pessoas nascem. Com a vida única, não se chega a ponto algum. O sofrimento de perder um ente querido. Já com a noção que o Espiritismo traz, e isso não é o Espiritismo que inventou. Colocamos novamente, a Ju trouxe para a gente, o Espiritismo traz do cristianismo rede viva, o cristianismo primitivo, que é o que Jesus traz no seu Evangelho. Leiam o Evangelho de Jesus e tiram as suas próprias conclusões. Né? Ou seja, o Espiritismo, ele descortina, ele traz uma linguagem mais clara. E essa linguagem, né, ela satisfaz muitas das nossas dúvidas. Por isso, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos, é um livro de filosofia de vida. E o ser humano, ele lendo, ou seja, observando as perguntas que Kardec fazia ao espírito, o espírito respondendo para ele, o ser humano consegue se colocar no mundo como um ser, uma unidade, né, inserida no universo de unidades, porém com uma finalidade importante, com uma função importante de contribuição para uma obra divina. E ali nós temos uma lei divina que rege tudo isso. E os problemas surgem quando queremos nos desviarmos dessa lei. Ou seja, nada mais justo, né? Numa outra oportunidade para podermos fazermos o certo. Então é isso, gente. Esse livro ele é realmente importante no sentido de enquadrar o Brasil como um grande contribuidor da obra divina, né? A participação aí, né, da pleiade de espíritos de Ismael,
que trabalha realmente muito nesse sentido, e é isso que a gente deve observar quando nas nossas orações devemos pedir pelos nossos políticos, porque eles também têm um mentor espiritual. Todos nós temos, né? E não é fácil assumir um papel dessas pessoas. Ou seja, se eles erram, carregam consigo um grande débito que deverá ser resgatado. Então devemos orar para que eles possam, pelo menos, né, escutar as orientações dos seus mentores. E outra coisa, nesse livro tem um momento em que eles falam que a espiritualidade não vai atuar no livre-arbítrio de ninguém. Esse livro fala que lá em Portugal, eles esperaram, se eu não me engano, ali quase que 2 ou 3 gerações para que um espírito pudesse encarnar e que esse espírito tivesse a condição fluídica que se adequasse às orientações, né, dos espíritos superiores para desenvolver o trabalho do Cristo. Ele não atua no nosso livre-arbítrio. Se a gente resolver seguir por outro caminho, paciência. Então, por isso que se fala em eternidade. A gente tem que ter paciência. E aí, obviamente, como a gente não pode fazer por outro, nós devemos fazer por nós. Se a gente consegue ter um pequeno entendimento das coisas, então façamos a nossa parte naquilo que a gente consegue fazer. Nem tudo, talvez, possamos, porque somos ainda imperfeitos, estamos em evolução, não estamos capacitados para tudo. Né? Nós não estamos numa escola para anjos, no sentido assim de termos que nos transformarmos tão rapidamente. Obviamente, nós temos que nos esforçarmos. Isso aí sim. Porque aí vem o merecimento. Quanto mais esforço, maior o seu merecimento. E aí a gente vê essa questão do Longinos. Né? E é isso. É uma questão lógica. Né? Cada situação se enquadra numa certa consequência, né? Ato, consequência, né? E que se justifica, sim, né? Por termos várias oportunidades na vida, para que possamos nos dirigirmos por um caminho correto. Obviamente que aí a gente vai depois traçar a questão da mudança vibratória do planeta, e aí vai existir um tempo limite para todos nós, para que possamos nos enquadrarmos nessa nova realidade. E o Consolador Prometido, o Espiritismo, está relacionado com isso, é a terceira revelação. Então a humanidade que se encontra na Terra já passou por 3 revelações. Moisés, Jesus e agora o Espiritismo. E Moisés trazendo a noção de justiça, Jesus a noção do amor, o Espiritismo a verdade. Vem essa questão, revivendo essa questão da imortalidade da alma e da vida espiritual. Ou seja, a vida na Terra não é a vida principal. Fala, trazendo a responsabilidade para cada um de nós, né? Porque não podemos dizer que não conhecemos essa responsabilidade. Justamente. Né? E é por isso que ele nos chama mesmo, é um compromisso que nós assumimos. Né? Então nós precisamos levá-lo adiante. Né? Essa Justamente. compreensão só nos ajuda. Com certeza. Justamente isso. Bem, então só aproveitando aqui os últimos minutinhos para relembrarmos essa questão do nosso último encontro da semana que vem, né? Nós colocaremos lá o link do Zoom, né? Vamos ver se é necessário fazer ali, baixar, né, o aplicativo. Então, é uma oportunidade que nós teremos, né? A Joelma coloca aqui, ó. A música do Brasil para o mundo inteiro nos diz tudo o que está sendo falado no livro que vocês estão falando. Beleza. Perfeito, Joelma.
Então, esse último encontro nosso vai ser uma grande oportunidade de podermos ver a carinha de vocês, né? Ou seja, falarmos pessoalmente, bater um papo. Bater um papo. Um papinho simples, despretensioso, né? Nos confraternizarmos, né? Com certeza, agradecermos a grande oportunidade, né? Porque talvez muitas pessoas gostariam de ter esse tempinho, infelizmente não tem, mas é isso. E falarmos um pouquinho também do futuro, né? O que vamos desenvolver para o ano que vem, né? É isso. Então, amiga, quer falar mais alguma coisa? Fazer alguma colocação? Não. Só convidá-los mesmo para que eles possam entrar com a gente semana que vem. Não vai ser gravado, então vai ficar um papo assim bem bacana, né? Bem informal, só para que nós possamos nos conhecer. Alguns nós não conhecemos, porque chegaram, né, por conta do estudo online. Outros nós não estamos tendo contato, porque estamos longe lá do CELV, mas que eles venham assim, que vai ser assim 1h30 de confraternização, de bate-papo, né? E vai ser muito bom mesmo. Esperamos por vocês. Isso aí. E mais uma vez agradecemos muito, né, pela imensa colaboração que vocês fazem para a existência do grupo, né? Dizemos sempre que isso não é uma aula, é um estudo onde todos os dias aprendemos, ensinamos e aprendemos, porque é uma troca na realidade, né? É uma troca de experiências, e é assim que acontece desde sempre, né? E aí vem essa questão, né? Ou seja, dos dois princípios, né? Que Kardec fala, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Porque é assim que é necessário a divulgação de um conhecimento, né, adquirido. E é assim que a gente vai mudar o mundo, vai mudar a mente das pessoas. Porque se olharmos para nós, entendemos que hoje sabemos um pouquinho mais do que antes. E esse pouquinho do conhecimento que adquirimos nos torna um pouquinho melhor, um pouquinho mais reflexivo em relação à vida, né? E aí temos o livre-arbítrio de colocá-los em prática ou não, né? Então é isso. Bem, amiga, então eu passo para você para fazer a nossa prece final. Vamos lá. E encerrarmos o nosso encontro de hoje. Então, elevando nossos pensamentos ao Pai Maior, de amor e bondade, agradecemos por mais uma oportunidade de nos encontrarmos nessa noite, estudando o Evangelho, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nos esclarecendo, nos consolando e nos chamando à nossa responsabilidade, que somos participantes, somos principais atores, né, diante de tudo isso que está em nossa volta, que nós somos esses colaboradores que o Pai confia e espera que venha nesse serviço do amar, né, do sermos úteis dentro daquilo que abraçamos. Que apesar das nossas imperfeições, das nossas faltas, possamos sempre buscar o nosso melhor, fazendo o que pudermos dentro dessa seara de trabalho, no amor e na fraternidade. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco ao longo de todo esse ano, estudando, tirando dúvidas, buscando compreender o que a doutrina dos Espíritos vem nos convidar, né, para que essa nossa reforma, essa nossa construção diária, com as nossas conquistas, para que possamos seguir nesse processo natural, rumo ao progresso, rumo à perfeição moral. Que envolvidos na tua doce e serena paz, mestre e amigo, possa nos dar licença para encerrarmos mais um estudo da noite de hoje, te agradecendo sempre por tudo e por todas as oportunidades que nos chegam. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, amigos. Muito obrigado e esperamos nos vermos, né, na próxima segunda-feira, juntinho lá no grupo do Zoom. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana.